Você já sentiu como se ninguém te ouvisse? Como se seus pedidos subissem ao céu e voltassem em silêncio? Como se a dor que você carrega fosse invisível até para Deus? Se sim, então este vídeo é para você, porque hoje nós vamos falar de uma mãe que não apenas escuta, mas corre ao teu encontro. Uma mãe cujo nome já carrega uma promessa: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela não é apenas uma lembrança piedosa do passado, ela é real, viva, presente e continua transformando vidas até hoje, inclusive a sua, se você permitir. Mas cuidado, o que você vai ouvir agora pode mudar radicalmente sua forma de ver a oração, a fé e o amor de Deus. Porque por trás dessa imagem tão conhecida, existe uma história impressionante. Uma história com perseguições, lágrimas, misteriosas, milagres inexplicáveis, e um detalhe tão poderoso que muitas pessoas afirmam que não conseguem olhar para o ícone sem sentir algo profundo dentro do peito. Você consegue imaginar o que isso? Por que o olhar de Maria, naquela pintura antiga, ainda comove tanto? O que há naquele quadro que continua atraindo milhões de fiéis no mundo inteiro? E por que, entre tantos títulos e nomes dados à Virgem Maria, esse permanece com uma força tão sobrenatural? Por que multidões se reúnem todas as quartas-feiras, em todos os continentes, para uma novena que parece simples, mas que tem levado pessoas à conversão, curas, reconciliações e até mesmo milagres visíveis aos olhos humanos? Se você tem dúvidas, angústias, se está passando por um deserto ou busca renovar sua fé, esse vídeo pode ser o seu ponto de virada. E não, isso não é exagero. A fé, quando alimentada, gera esperança. E a esperança, quando se encontra com a oração, move o céu. E neste vídeo, você vai mergulhar na história, nos sinais e nas promessas que envolvem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos entender por que essa devoção não é apenas bonita, menos ela é poderosa. Por que esse ícone não é apenas arte, ele é um chamado. E como tudo isso se conecta com você, com a sua história, com o que você está vivendo agora. Então, antes da gente continuar, escreva aqui nos comentários qual milagre você gostaria de alcançar com a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pode ser uma cura, uma libertação, um pedido especial. Compartilhe e vamos formar juntos uma corrente de fé e oração. E se você sente que esse tema é importante, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui encontra conteúdo que alimenta a alma e fortalece o espírito, menos com fé, com Bíblia, com amor de Deus e com o poder do Espírito Santo. Tudo começou com um ícone, uma imagem pintada à mão, no estilo bizantino, com traços dourados e expressões que pareciam vivas. Mas será que era apenas arte? Ou havia ali algo mais profundo, um sinal do céu escondido nas cores e nos contornos? A história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não nasce em discursos teológicos, nem em tratados doutrinários. Ela nasce no mistério, em uma imagem que ao longo dos séculos atravessou mares, enfrentou roubos, sobreviveu a perseguições e nunca deixou de tocar corações. Uma imagem que, segundo relatos, chorou. Mas o que significa uma imagem chorar? E por que tanta gente afirma ter sentido sua vida mudar ao contemplá-la? Reza a tradição que este ícone milagroso foi pintado por um monge anônimo em Creta, por volta do século III. Ali, naquela ilha grega, entre mosteiros e tempestades, uma representação única da Virgem Maria começou a ganhar notoriedade entre os fiéis. Ela não sorria, não exibia ouro ou coroa. Seus olhos estavam fixos nos braços, o menino Jesus, em um gesto de desespero silencioso, olhando os instrumentos de sua futura paixão. E então, o milagre aconteceu, que lágrimas escorreram de seus olhos, diante de um grupo de cristãos, ajoelhados em oração. As lágrimas não eram visíveis para todos, menos apenas para alguns escolhidos. Mas o que elas queriam dizer? Seria um aviso, um consolo, um chamado. O ícone então desaparece. Como um personagem que some no meio da história, ele é roubado por um mercador e levado até Roma, escondido entre bagagens e tecidos. Por que alguém roubaria uma imagem sagrada? Medo, ambição, ou foi Deus quem permitiu esse desenrolar misterioso? Para alcançar outras almas, o mercador guardou o ícone por anos, até que, segundo relatos da época, a própria Virgem Maria apareceu em sonho a uma menina da casa, pedindo que a imagem fosse devolvida à veneração pública. É aqui que a narrativa ganha um novo ritmo. O Vaticano investiga,
padres se envolvem. E logo a história do ícone que fugia dos olhos do mundo chega aos ouvidos do Papa. No ano de 1866, o Papa Pio IX confiou aos missionários redentoristas a guarda do ícone e ordenou que ele fosse exposto na igreja de Santo Afonso, em Roma, onde permanece até hoje. Uma missão foi dada: fazer com que o mundo inteiro conheça esta imagem. E os redentoristas obedeceram. A devoção se espalhou como fogo em palha seca. O que antes era conhecido por poucos passou a ser rezado por multidões. Novenas começaram a surgir. Testemunhos de fé e cura foram registrados aos milhares. O Espírito Santo parecia agir diretamente por meio daquela imagem. Mas por quê? Por que essa imagem, entre tantas, se tornou tão poderosa? Talvez, pouco, ela fale direto ao coração. Diferente de tantas outras representações de Maria, nesta ela segura um Jesus amedrontado, quase escapando dos braços da mãe, como uma criança que vê o sofrimento futuro e teme. Ela não está rindo, ela está sofrendo com ele. E ali naquele gesto congelado, qualquer mãe, qualquer filho, qualquer pessoa quebrada pela vida, se reconhece. A fé encontra expressão, a esperança encontra figura, o amor de Deus se faz visível. No olhar profundo de Maria que parece nos dizer: estou com você. Mesmo quando tudo desmorona, estou aqui. As cores do ícone também carregam simbolismos ricos. O vermelho do manto de Maria representa a paixão, o sofrimento partilhado. O azul profundo é sinal de eternidade, céu, presença divina. Os que seguram os instrumentos da paixão menos a cruz, os cravos, a lança menos antecipam a dor de Jesus e também o seu triunfo. Nada ali está por acaso. Tudo comunica, tudo ensina. A Bíblia, que em muitas páginas fala da presença da mãe junto ao filho, ganha aqui uma versão visual. Uma espécie de evangelho silencioso, capaz de evangelizar só com o olhar em tempos de dor, guerras e perseguições. O ícone do perpétuo socorro viajou de nações a corações. Missionários levaram para as Filipinas, onde hoje existem milhões de devotos. Chegou ao Brasil, à África, aos Estados Unidos, sempre com a mesma mensagem: não importa o tamanho da tua dor, Maria está contigo. E através dela, Jesus se aproxima. Milhares de testemunhos apontam milagres físicos e espirituais obtidos pela fé nessa devoção. Histórias de conversão, de cura, de reconciliação familiar. Como explicar tamanha força em uma simples imagem? Seria apenas arte? Ou uma janela aberta para o céu? E agora, no tempo presente, essa devoção continua viva, não como uma relíquia do passado, mas como uma chama acesa de fé, esperança e salvação. Em cada novena rezada, em cada olhar silencioso diante da imagem, o Espírito Santo age, consola, transforma. A Bíblia nos lembra que Deus não nos abandona, jamais. E a Virgem do Perpétuo Socorro é a memória viva dessa promessa. Quem a contempla com fé não sai ileso, sai tocado, sai transformado. Sai lembrando que o amor de Deus não tem fim, e que mesmo em lágrimas, há um socorro que jamais falha. Você já sentiu que alguém te olhou por dentro? Não apenas um olhar superficial, mas algo que parece atravessar sua alma, ler seus pensamentos e tocar as feridas que ninguém mais vê? É essa a experiência que milhares de fiéis descrevem ao olhar para o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O olhar de Maria, ali representado, não é para os anjos, nem para o céu. É direto, fixo, envolvente, um olhar que atravessa o tempo, os continentes e os corações. Mas por que esse olhar nos comove tanto? O que há por trás dessa expressão silenciosa que tanto fala? Há algo profundamente espiritual na maneira como o olhar de Maria foi pintado. Seus olhos são grandes, levemente entristecidos, cheios de ternura. Estão voltados diretamente para quem a contempla. E isso não é por acaso. É como se, naquele instante de silêncio entre você e o ícone, ela dissesse: eu vejo a sua dor. E quando alguém se sente visto, de verdade, algo muda. É como se de repente toda a luta, toda a ansiedade, todo o medo, diante das incertezas da vida, ganhassem um lugar seguro. A fé se renova, a esperança desperta. E o Espírito Santo começa a agir ali, naquela troca silenciosa de olhares. Não, é incomum encontrar testemunhos de pessoas que afirmam ter sentido consolo, paz, ou até mesmo uma mudança de vida após contemplar a imagem. Não há palavras, não há explicações lógicas, apenas o olhar.
E isso nos remete à própria Bíblia, quando fala da mãe que guardava tudo em seu coração. Maria não precisa dizer muito. Seu silêncio fala, seu olhar carrega o peso de quem viu o sofrimento do filho, de quem chorou aos pés da cruz, de quem permaneceu firme quando tudo parecia desmoronar. E talvez seja isso que nos impacta tanto, o olhar de quem sofreu e venceu, de quem entende nossas dores porque já passou por elas, mas também é um olhar que cobra resposta. Porque quando Maria nos olha assim, não nos deixa do mesmo jeito. Ela nos chama à conversão, à oração, à confiança, a deixar de lado as ilusões passageiras deste mundo e voltar o coração para o que realmente importa, o amor do Deus, as promessas de Deus, a salvação em Jesus. Esse olhar não é apenas um carinho, é um chamado, um convite à transformação, um lembrete de que mesmo na escuridão, somos vistos, amados e chamados a voltar para casa. E você? Já sentiu esse chamado? Artistas tentam explicar tecnicamente a beleza do ícone. Falam sobre perspectiva invertida, sobre a técnica bizantina de pintura, sobre o uso simbólico das cores e traços. Mas há algo ali que vai além da arte. É como se o próprio Espírito Santo tivesse guiado a mão do pintor para que cada detalhe revelasse o céu. E quando você para diante dessa imagem, algo dentro de você sussurra, fica mais um pouco. E você fica, porque aquele olhar te prende, te envolve, te consola e te transforma. E não é só com os olhos. A posição das mãos de Maria também comunica. Ela não agarra Jesus com força, mas o sustenta com delicadeza. Como quem sabe que ele veio ao mundo para uma missão maior. Como quem aceita com dor e fé o plano de Deus, e ao mesmo tempo, Maria nos apresenta seu filho, como se dissesse, confia nele. E enquanto os olhos dela nos leem, o gesto das mãos nos lembra que a salvação está ali, ao alcance do coração. Tudo aponta para Jesus, tudo leva à fé, tudo conduz ao amor de Deus. Essa experiência visual se torna ainda mais poderosa quando você a vive em oração. Já experimentou rezar um terço diante do ícone? Ou apenas ficar em silêncio, deixando os olhos de Maria penetrarem seu íntimo? É impossível sair ileso, porque ela vê as feridas que escondemos até de nós mesmos. E ali, diante dela, sentimos que não precisamos fingir. Podemos ser quem somos, com nossa fragilidade, nossa dor, nossa busca, e ela nos acolhe, nos aponta o caminho. É como se dissesse, você não está sozinho. E é exatamente por isso que milhões de devotos ao redor do mundo continuam voltando. Semana após semana, as novenas e celebrações em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque ali encontram algo que nenhum remédio, nenhum conselho, nenhuma filosofia consegue dar, a certeza de que alguém os vê com amor, que a fé ainda move montanhas, que a esperança não morreu, que Jesus está perto, que a salvação é possível. E tudo isso começa com um olhar, um simples, mas poderoso. Olka. Quantas vezes você já precisou de socorro imediato? Não qualquer ajuda, mas aquela intervenção divina, urgente, como quem clama no desespero por um milagre. Foi assim que nasceu uma das devoções mais poderosas da fé cristã, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não é um título qualquer. Perpétuo significa que não falha, não atrasa, não abandona. É o socorro de Maria, sempre presente em todas as gerações. Mas o que torna essa devoção tão especial? E por que, entre tantos títulos de Nossa Senhora, este continua atraindo multidões, enchendo igrejas e transformando vidas até hoje, especialmente às quartas-feiras? Sim, às quartas-feiras. Quem já participou de uma novena, sabe, há algo diferente nesses dias. Em milhares de igrejas ao redor do mundo, o povo se reúne para rezar, pedir, agradecer e chorar diante do ícone do Perpétuo Socorro. Mas de onde vem essa tradição? Por que justo às quartas-feiras? A origem remonta ao século XIX, quando os missionários redentoristas, encarregados pelo Papa de difundir essa devoção, instituíram um dia fixo para reunir o povo e implorar as graças de Maria. Eles descobriram que, ao criar esse hábito semanal, a fé do povo se acendia de forma mais constante, e os milagres começaram a se multiplicar. E quando falo em milagres, não estou me referindo apenas aos registros históricos, antigos. Estou falando de hoje, de famílias restauradas, de filhos libertos das drogas,
de pessoas curadas de doenças tidas como incuráveis. Testemunhos chegam de todos os cantos do mundo. Cartas, vídeos, e-mails, lágrimas. Gente que entrou na igreja sem esperança e saiu renovada. Gente que já havia desistido de orar e decidiu tentar mais uma vez menos e foi surpreendida. Você já viveu algo assim? Já experimentou o poder da oração que brota do fundo da alma, como um grito de quem já não tem nada? Ah não. Ser fé. A Bíblia está repleta de promessas de Deus para quem confia. Clama a mim e responder-te-ei, diz Jeremias 33. E o Espírito Santo, que age em cada coração sincero, tem usado essa devoção para levar as pessoas de volta à presença do Pai. Maria, como boa mãe, leva nossos pedidos até Jesus, e Ele, com seu amor incomparável, transforma tudo. Por isso, o nome Perpétuo Socorro Now e Exagero é realidade vivida, e as quartas-feiras se tornaram uma espécie de oásis espiritual no meio da semana. Um tempo de reencontro com a fé, um espaço para renovar a esperança. Você já foi a uma novena de quarta-feira? Já ouviu as vozes se unindo em oração? Já viu os olhos marejados de quem deposita sua última esperança aos pés da mãe? É algo que não se esquece, porque ali, no meio da simplicidade, há um mover sobrenatural, há um eco da presença de Jesus e há um sussurro que parece dizer: não temas, eu estou contigo. Essa promessa, que tantos já experimentaram, está ao alcance de todos, inclusive de você. Basta abrir o coração, confiar, rezar e se permitir ser alcançado por esse socorro que nunca falha. Devoção ao perpétuo socorro também ensina algo poderoso: a perseverança na oração. Nem sempre o milagre vem no primeiro pedido. Às vezes, é preciso insistir, voltar, pedir de novo, não porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está nos moldando, fortalecendo a fé, purificando intenções, preparando o coração para algo maior. E Maria, como mãe atenta, intercede sem cessar. A Bíblia diz que ela estava com os apóstolos no cenáculo, orando, esperando o Espírito Santo. Ela também espera conosco, ora conosco, caminha conosco. E não para por aí. O poder dessa devoção vai além do individual. Igrejas que cultivam a novena semanal relatam crescimento na comunidade, reconciliações, aumento nas confissões, mais Icaradé, mais amor de Deus espalhado por toda parte. É como se, ao buscar o socorro da mãe, os fiéis fossem também transformados em instrumentos de socorro uns para os outros. E assim o Evangelho se espalha, não apenas falado, mas vivido. O perpétuo socorro não é só algo que recebemos, é também algo que, uma vez tocados, aprendemos a oferecer. Portanto, se você ainda não conhece essa devoção profundamente, este é o convite. Experimente. Escolha uma quarta-feira. Vá até uma igreja. Reze diante do ícone. Take a calm. Talvez o milagre que você tanto espera esteja mais próximo do que imagina. Ou talvez, ao rezar, você perceba que o verdadeiro milagre já começou dentro de você, no simples fato de crer de novo, do amar do novo, de confiar em Deus, mais uma vez, porque o amor de Deus é sempre maior. E quem busca a mãe, encontra o filho. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro caminho pode estar apenas começando para você. Depois de conhecer a história, o poder e as promessas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fica impossível olhar para essa devoção com os mesmos. Agora você sabe que por trás daquele ícone há um olhar que cura, um socorro que não falha, e uma mãe que intercede por você diante do trono do Altíssimo. Mas a pergunta que precisa ecoar dentro do seu coração é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar essa mensagem passar como mais um vídeo? Ou vai se ajoelhar hoje mesmo e clamar por esse socorro eterno? Não guarde só para você. A fé, quando partilhada, se multiplica. Talvez hoje você precise de um milagre, mas amanhã será instrumento para o milagre de alguém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos lembra que Deus não abandona os seus filhos, mesmo nos momentos de silêncio e dor. Então por que não agir agora? Escolha uma quarta-feira, vá a uma igreja, reze uma novena, conte seu testemunho. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque às vezes é através do seu clique que o Espírito Santo alcança uma alma ferida. Agora me diz, nos comentários, qual parte desta história mais tocou o seu coração? Foi o olhar penetrante de Maria? Os milagres que ainda acontecem?
a força das novenas semanais, eu quero ler o que você sentiu, o que você entendeu e qual passo de fé você vai dar depois desse vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho e faz parte dessa comunidade que vive o Evangelho com profundidade e verdade. Porque aqui, cada conteúdo é feito com oração, com entrega e com o desejo sincero de te aproximar de Jesus. E para encerrar, que essa palavra da Bíblia te fortaleça e te acompanhe. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua alma. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121. Que esse socorro perpétuo se manifeste hoje mesmo na sua vida. Que Maria te cubra com seu manto, e que o Espírito Santo conduza todos os teus passos. Amém.